Olá, alunos, bem-vindos à aula de Ética e Cidadania Organizacional. Hoje a gente vai falar um pouquinho do assunto que está na apostila, lá no item número 3, sobre qual a diferença entre ética e moral. Lembrando que na aula passada eu falei para vocês, entrei um pouquinho no assunto de uma forma superficial, mas a grosso modo eu creio que vocês já saibam qual a diferença entre essas duas coisas: ética como um amplo, ética como universal, e a moral, mais resumida a pequenos grupos. Então, acompanhando a apostila junto comigo, onde eu sempre faço a leitura aí com vocês, tá? Eu tô no item de número 3, onde, através de uma pergunta, qual a diferença entre ética e moral, vou tentar conversar um pouquinho com vocês relacionados a esses dois temas e tentar mais uma vez trazer algum caso prático, correto? Então, hoje, além dessa diferenciação, eu gostaria de falar com vocês, algo que está vai praticamente na boca do povo. Muitas pessoas estão falando relacionado a esse assunto, que é o feminismo, tá? O assunto está sendo bastante discutido, principalmente nesses últimos tempos, nesses últimos anos. Muitas coisas relacionadas ao feminismo estão sendo colocadas aí à disponibilização da pessoa. Muito do feminismo está sendo falado na televisão, nas mídias e etc. Então, vamos tentar discutir um pouquinho hoje, tentar utilizar um pouco da aula de hoje, sempre daqueles minutos que nos restam, para que a gente consiga conversar sobre isso, sobre a opinião de vocês, que é muito importante essa construção, essa visão política, abrir a mente de vocês, tentar mostrar que o diferente também é normal. A gente não deve agir com preconceito quando algo é diferente daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente acredita. Lembrando você também que eu não estou aqui para falar o que é certo, o que é errado, só quero que vocês pensem sobre os assuntos, discutam, obtenham informações e a partir daí vocês construam uma opinião sólida, uma opinião fundamentada. Isso é muito importante. Você pode ter a sua opinião para qualquer tema, desde que ela seja fundamentada, desde que ela tenha uma informação, certo? Para que aí sim você construa o seu caráter, a sua moral, a sua convicção, e a partir daí passe para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus filhos e daí sucessivamente. Entrando de fato na apostila e fazendo a leitura para vocês, porque eu sempre leio e explico, tá? Aqui eu coloquei com palavras simples, eu que montei a apostila, tudo certinho. Então, não coloquei coisas muito difíceis para vocês entenderem, coloquei mais coisas para vocês pensarem, tá? Pensarem de uma forma aberta aí, sem se prender a determinadas ideologias, sem se prender àquilo que eu acredito, ou deixar de aprender alguma determinada coisa, correto? Eu coloquei na apostila. Apesar de não ser um consenso entre os autores, em geral, se faz uma distinção relacionada à ética, aos princípios, e à moral, à prática. Desta forma, por isso, a ética pode ser compreendida também como filosofia moral. Assim, a moral é o conjunto de regras que se baseia em valores culturais e históricos de cada sociedade, por meio da prática ou de aspectos de condutas humanas específicas. Enquanto a ética é universal, a moral tende a ser particular, inscrita em uma determinada cultura. Ambos os conceitos não devem ser confundidos. A moral está balizada, pautada na subordinação aos costumes, regras e hábitos determinados por cada sociedade. A ética, por sua vez, ela busca determinar, e trazer fundamentação para tais preceitos, que podem validar ou contestar valores morais. Então, aqui nesse parágrafo
eu disse para vocês, a moral, né, ela está ali dentro dos costumes, dentro das regras, dentro dos hábitos de determinados povos. Podem ser eles em grupos pequenos ou numa sociedade, num grupo um pouquinho maior. Bom, já a ética, aqui nesse caso, permanecendo no mesmo parágrafo, ela fundamenta tais preceitos. Então, supondo, é como se a ética ela fosse a base para tudo, né? E a partir da ética, as pessoas constroem a sua moral. É muito complicado quando a gente fala disso, porque muitas coisas na vida, assim vai como um texto, como um livro, eles são interpretativos. E o que isso significa? Significa que, por exemplo, se eu estiver lendo um livro, tá? Eu vou entender da minha maneira e você vai entender da sua maneira. Então, a gente pega como exemplo aí a Bíblia, né? Que é um livro universal, que se você não leu, você conhece pelo menos de nome. Você sabe ao que se refere, né? Você sabe que está relacionada a uma prática religiosa. Então, por que a gente vê aí muitas religiões sendo difundidas? A gente vê a existência do catolicismo, do espiritismo, da parte evangélica, a gente tem Umbanda também. Todas as religiões a gente sabe que parte de um determinado princípio, né? Esse princípio escrito através de um determinado livro. Cada religião tem o seu livro competente. E a partir desse ponto, a gente vê que tem muitas divisões relacionadas à religião, porque cada pessoa vai ter a sua interpretação daquele determinado texto. Então, se eu tenho a Bíblia e se eu não concordo com aquela determinada religião, com aquele ensinamento que a religião me passa a partir da Bíblia, eu, por exemplo, posso fundar uma nova outra religião, um novo ramo de religião, uma nova igreja, uma igreja diferenciada daquela que eu não estou concordando. E como eu falei na aula passada para vocês também, os religiosos, os políticos, eles têm essa prática, né? Essa oratória muito boa, esse poder de convencimento muito bom. Então, se eu quero, no caso, instituir uma nova religião, como que as pessoas vão passar a acreditar naquilo que eu estou falando? Eu tenho que ter o poder de convencimento, né? E que aquela minha interpretação a partir da Bíblia, ela é a correta. Então, através da minha oratória, através da minha comunicação, eu consigo trazer mais pessoas para a minha religião, formando assim uma nova igreja, por exemplo. Então, a capacidade de falar, de convencimento, utilizei aí como exemplo na aula passada, né, que os escravos muitas vezes eram vendidos por próprias outras pessoas ali da sua tribo, tá? Daquele grupo de pessoas, uns vendiam os outros. E isso provavelmente ocorria porque a pessoa, né, que ia comprar, ela tinha um poder de convencimento e ela tinha também, né, além do poder aquisitivo, ela conseguia presentear essa pessoa, ela conseguia pagar essa pessoa. E naquele tempo, se você não tinha nada e te oferecem determinada coisa, praticamente, né, você está fadado a aceitar aquela determinada coisa, né? A gente tem um país também que ocorre muitas corrupções com relação a determinadas coisas, determinadas áreas. Isso recai também em algumas condutas éticas ou não. Não digo e não acredito também que todas as pessoas têm o seu valor. Então, por exemplo, você é corrompível, tá? De acordo com o valor que eu estou disposta a pagar a você. Eu não acredito nisso. Eu acredito em pessoas que sejam incorrompíveis também. Não acredito que cada pessoa tenha o seu preço de compra, correto? Então,
A ética aí como padrão, né, de acordo com a interpretação de cada grupo, de cada pessoa, de acordo com seus costumes, seus hábitos, aquilo que você está acostumado a fazer, você tem uma interpretação do padrão ético de ser. E a partir dali, daquele ponto de ética, você retira o seu caráter moral para utilizar dentro do seu grupo de pessoas. Então você retira um determinado ponto que te interessa aí da ética e constrói seus costumes, sua moral, né? Trazendo consigo, inclusive, se você for um líder, um grupo de pessoas que também creem nessa mesma interpretação que você deu para esse determinado ponto da ética. Coloquei um exemplo na apostila também, eu estou agora aqui no 4º parágrafo e coloquei da seguinte forma. Durante a maior parte da história da humanidade, a escravidão foi uma prática moralmente justificável. Entretanto, o avanço das questões éticas, antes moral, questionaram se esse costume influenciaram os primeiros pensadores que foram contra a posse de um ser humano por outro. Atualmente, a escravidão fere os preceitos morais vigentes e as políticas de defesa dos direitos humanos que orientam o Estado. Então, são duas coisas que eu trouxe aqui para vocês, tá? Que são mutáveis, que podem ser modificadas de acordo com o passar dos anos, né? Às vezes vem uma determinada pessoa, né, e entra nesse mundo onde havia essa determinada conduta. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a abolição, né, foi assinada pela princesa Isabel. Ela, de certa forma, pertencia a esse grupo de pessoas. A história, né, a história que a gente aprende aí, inclusive no ensino fundamental, no ensino médio, é que ela era contra essa convicção de posse de um ser humano sobre o outro. A história não ensina se ela tinha algum interesse político por trás, tá? A história ensina que ela não concordava com aquele ato, né? E a partir daí ela decidiu assinar essa lei da abolição da escravatura. Trazendo aqui para os dias de hoje, onde eu falei que a gente vai tentar falar um pouquinho sobre o feminismo, que é um assunto que causa sempre polêmica, né? Falei para vocês lá desde a primeira aula que é bom a gente discutir sobre esses assuntos que as pessoas normalmente deixam de lado, que as pessoas não querem discutir aí no caso. Isso é importante para a construção, para a nossa construção como ser humano, para a construção das nossas convicções, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente não acredita, daquilo que a gente acha melhor, né, conviver, daquilo que a gente não acha, porque aquilo que a gente considera ruim, a gente quer se afastar, e aquilo que a gente considera bom, a gente quer permanecer perto. Então, recentemente a gente vê bastante conflitos com relação a isso, bastante modificação, inclusive da postura da mulher. A gente tem como base para a sociedade, para que mantenha a dignidade da pessoa humana, a Constituição Federal. Essa Constituição Federal, ela traz requisitos, né, de caráter mais sociais, mais democráticos. A Constituição Federal, ela foi promulgada no dia 5 do mês 10 do ano de 1988. Ela não é tão antiga, tá? E antes dela, a gente tinha algumas outras determinadas constituições, só que nessas outras determinadas constituições não traziam, por exemplo, o direito da mulher de votar. O direito da mulher de votar é recente, ele veio agora com a Constituição de 1988. Porque assim como os escravos, né, as mulheres, elas também ainda, infelizmente, são consideradas inferiores aos olhos do homem. Então, o homem sempre achou justo, moral e correto. Eles são os detentores, né, dos poderes. Muitos homens são políticos,
a maioria de quem está na política são homens. Então, imagine, tanto você homem quanto você mulher. Pense você se comportar de uma determinada forma, né, ditada por um determinado homem que sequer você conhece. Em tese, você tinha que conhecer essa pessoa, porque quem escolhe os legisladores atualmente somos nós, do povo. Então, por isso que a política ela é muito importante para tudo, para qualquer área. Porque a partir desse determinado político que a gente vai conhecer, por exemplo, o caminho que ele vai trilhar. Se esse político é mais voltado para a sociedade, se esse político é mais voltado para o empregador do que para o empregado, através dessa pesquisa que a gente pode realizar com relação a essas pessoas, que a gente sabe qual o rumo que vai tomar a política. Só que, infelizmente, o cidadão, ele não é educado politicamente, tá? Então, ele não é educado para que ele se interesse, inclusive, pela política. São poucas pessoas que se interessam por essa área. Então, é muito importante que você escolha aquela pessoa e a partir desses ideais dessas pessoas é que a gente sabe, né, o futuro que a nossa nação ela vai tomar. O futuro, a forma de política que a nossa nação vai tomar. Então, retomando, né, o direito de voto da mulher, ele é até recente, não é tão antigo, ele veio aí com a Constituição Federal, que mesmo que vocês sejam administradores, mas eu indico que vocês conheçam a lei para que vocês possam ser melhores cidadãos, para que vocês possam cobrar mais com relação à política, cobrar mais dessas pessoas que nos representam. Quando a gente entra aí nessa forma, né, nesse assunto do feminismo, normalmente a gente vai para a parte da sexualidade também, para a parte e para a questão do aborto. Qual o limite de liberdade da mulher? Qual o limite de liberdade também da criança? Uma das premissas, um dos pontos principais que a gente tem, inclusive com a Constituição, com as nossas atuais leis, né, o direito, que é chamado bem jurídico, um dos mais importantes está relacionado à vida, tá? A vida da pessoa humana. Então, aqui a gente tem um contraponto. A Constituição, as nossas leis, elas protegem tanto a liberdade quanto a vida. E qual o limite dessa liberdade e qual o limite da vida? A mulher, ela pode fazer essa interferência, interrompendo sua gravidez ou não. A mulher tem essa liberdade, a mulher tem esse poder de escolha, se sim ou se não, tá? Só fazendo aqui um contraponto e analisando das formas legais como que existe tudo hoje. Então, entrando aí, no feminismo. Feminismo, espero que os homens e as mulheres entendam, né, que não é esse extremismo. Então, por exemplo, se eu falo que eu sou uma pessoa feminista, então vem uma pessoa, né, que é totalmente contrária a isso e já fala, mas você vai ficar nua em praça pública, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, tá? Então, eu quero que vocês enxerguem que não é dessa forma, que qualquer coisa, qualquer assunto que você for um extremista, vai sair já do controle. Então, você pode ser um homem feminista, você pode ser uma mulher feminista, porque isso não está ligado à sua sexualidade, à sua orientação sexual. Eu posso ser uma mulher super machista, posso encontrar um homem super feminista, isso não envolve esse gênero sexual nessa questão. Então, segundo os fatos históricos, né, o feminismo ele foi importante para a nossa evolução, para a evolução da humanidade como geral, né, porque o homem também evoluiu com o feminismo, e principalmente para a evolução das mulheres, para que as mulheres consigam direitos. Eu vou passar também mais um outro vídeo, tá?
como parte aí polêmica para que vocês assistam, para que vocês deem a opinião de vocês. E mais uma vez o Gabriel Monteiro, né, que muitas vezes eu vou utilizar os vídeos deles, ele pergunta: mas você, mulher, você quer direitos iguais aos dos homens? Aí a mulher responde que sim, claro, óbvio. Aí ele pergunta: mas você quer se aposentar aí na mesma idade que o homem se aposenta? Você quer ser obrigada a ter o alistamento militar também para a mulher? Que entendam que o feminismo não é igualdade, sim, mas a gente precisa falar também dessa igualdade com relação a fatores biológicos, né? Então, se a mulher ela tem um fator biológico um pouco mais frágil que o do homem, nada mais justo que exista uma lei para que ela se equipare ao homem. Falei que nós temos a premissa, né, do direito à vida, direito à liberdade, e na nossa lei fundamental, que é a Constituição Federal, ela traz também a seguinte premissa, tá? O seguinte princípio: nós temos que tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, segundo as suas igualdades. O que isso quer dizer? Não tem como eu tratar uma pessoa cadeirante da mesma maneira que eu trato uma pessoa que consegue andar normalmente, uma pessoa que é deficiente, da pessoa que não é deficiente, tá? Então, eu tenho que tratar essas pessoas desigualmente, tá? Eu preciso trazer uma lei que favoreça um pouquinho mais essa pessoa deficiente para que ela se equipare. Porque essa pessoa que está andando está aqui. Se eu tratar os dois iguais, os dois continuarão aqui, um abaixo do outro, tá? Porque eu estou fazendo leis iguais. Mas essas leis que eu estou fazendo, que são iguais, ela não abrange as necessidades dessa pessoa que realmente está precisando, tá? De uma lei para que suba ela e deixe ela no mesmo nível. Então, é disso que eu estou falando. Eu trato o igual da maneira igual. Eu trato os desiguais, tá? Criando uma lei para eles, para que eles fiquem no mesmo nível dessas pessoas que andam, por exemplo. Então, por que a gente vê empresas que colocam lá, nas suas vagas, vagas destinadas ao PCD, que é a pessoa, né, portadora aí de deficiência? Por que a gente tem que ter uma lei para proteger? Porque essa pessoa ela já está vulnerável na sociedade. Então, eu tenho que fazer uma lei para que ela fique, né, igual aos demais, para que ela tenha a mesma capacidade que os demais. Porque se eu fizer uma lei para todos, não vai funcionar, porque cada grupo de pessoas, né, diferentes, tem as suas particularidades que precisam dessas leis específicas para que possam ajudá-los. Isso cai num assunto também da aula passada, com relação às cotas, né, as cotas raciais. Eu preciso criar uma determinada lei para que a partir dessa lei essas pessoas passem a ficar no mesmo nível, a ficar no nível igual. Porque se eu for fazer lei igual para todo mundo, né, o grupo de pessoas brancas não tem as mesmas dificuldades das pessoas negras, certo? Pode ser que mais para frente tudo se iguale, tá? E essas leis aí, essas cotas raciais, elas sejam extintas do ordenamento jurídico. Mas por enquanto a gente precisa, para que a gente deixe a sociedade equilibrada. Então o feminismo também ele veio para isso, não falando, tá, das extremistas, porque com esse ponto eu particularmente também não concordo. Tudo que for extremo eu não concordo. Então se for uma política extrema eu não concordo, se for um feminismo extremo eu não concordo, tá? Lembrando que o feminismo também ele não existe para diminuir o homem, o que é contrário do machismo. O machismo ele existe para que esse grupo diferente, esse grupo que sejam as mulheres, eles deixem elas abaixo do homem. O feminismo não, o feminismo ele quer ficar no mesmo grau. É muito justo você trabalhar, desempenhar a mesma função do homem e, consequentemente, receber o mesmo salário do homem.
as competências, né, as atribuições, as atividades não são iguais? Por que eu vou pagar menos para a mulher simplesmente pelo fato dela ser mulher? Eu não estou pagando menos porque ela é menos competente. Eu só estou pagando menos porque ela é do sexo feminino e eu acho que ela deve ganhar menos, tá? Eu acho que, por exemplo, eu não quero contratar mulher para minha empresa porque ela é engravida e ela vai ficar aí, o período, né, gestacional, né, após pós-parto, aí em casa. Eu acho que ela vai prejudicar a minha empresa. E não é assim que funcionam as coisas, correto? Então eu não posso colocar a mulher abaixo do homem simplesmente pelo fato dela ser uma mulher. E isso não traz uma justiça social. A justiça, o poder judiciário, ela busca, né, essa equiparação aí entre pessoas. E se eu diferenciar uma determinada pessoa simplesmente pelo fato dela ser mulher, isso está errado, né? Isso não é justo no caso. Por que eu vou fazer isso se eu não tenho uma motivação para fazer isso? Está de acordo com a moral do meu grupo? Está de acordo com a ética universal aí nessa questão? Eu acredito também, como forma particular, que o Brasil ainda seja um país preconceituoso, ainda seja um país machista, né? Ainda exista essa diferença entre homens, mulheres, entre pessoas brancas e pessoas pretas, entre héteros e homossexuais. Então, tudo que é diferente, a sociedade, ela parece que está intrínseca, parece que já está dentro dela, agir com essa diferença, agir com essa repulsa a tudo aquilo que é diferente. E o que faz a gente ter repulsa àquilo que é diferente? A falta de informação, a falta de conhecimento, a falta de sabedoria, né? O pré-julgamento. O que me interessa se um homem beija um outro homem? O que me interessa se uma mulher beija outra mulher? O que me interessa se uma pessoa preta casou com uma pessoa branca? O que interfere na minha vida, né? Por que eu estou tão incomodada com a vida do outro, se isso nada interfere com relação à minha vida, a nada? Então, o feminismo é uma forma de estar dentro da sociedade de uma forma atuante, tá? Entrando nesse ponto aí também de feminismo com relação ao aborto. Então, para que vocês saibam como que funcionam as leis. A gente tem direito à vida, a gente tem direito à liberdade. E quando a gente fala de aborto, a gente entra em colisão com esses determinados direitos. Provavelmente é por isso que os legisladores, eles ainda não conseguiram entrar nesse determinado ponto, porque a gente está diante de dois direitos muito importantes, direitos considerados fundamentais pela Constituição Federal, tá? Então, é difícil eu colocar qual que pesa mais, qual desses bens jurídicos tem mais relevância para a sociedade. É muito complicado. E para vocês terem uma noção, o assunto aborto também ele está em alta, né? Fazendo uma consequência, um parâmetro com o feminismo, essa liberdade da mulher. Porque recentemente o STF, tá? Que é o Supremo Tribunal Federal do Brasil, tá? É um tribunal de instância superior. Ele julgou válido, né? Julgou permitido com que houvesse ou com que haja o aborto de fetos anencéfalos, né? Aqueles fetos que não possuem cérebro durante até uma determinada idade gestacional. Então, dentro dessa idade gestacional, a criança, ela não tem cérebro, então através de exames médicos, né, o aborto, ele foi permitido, correto? Só que existe uma determinada idade gestacional também, com relação à gravidez aí, que o feto ainda, ele vai criar o seu cérebro. Então, por exemplo, dentro de 6 semanas, né,
o cérebro, o feto ainda não tem o seu cérebro. Então, aqui a gente cai num contraponto. Se eu, como mãe, estou gestando uma criança que não tem cérebro, uma criança, um feto anencéfalo, eu posso abortar? Por que que quando, nesse momento, ainda nesse período, essa criança vai ter cérebro, tá? Vai supondo que seja uma criança deficiente e uma criança com não deficiência, se a atividade gestacional não for interrompida. Então, por que que eu não posso abortar, sendo que dentro dessas 6 semanas, esse feto ainda não tem cérebro? O que cai em colisão aqui, tá? Foi autorizado que a criança anencéfalo, o feto, né, no caso, pode ser abortado. Então, por que que não autoriza o aborto dentro de uma determinada idade gestacional, na qual o feto ainda não criou o cérebro? Pelo menos dentro desse período, eu, mulher, não posso abortar. Porque se a Constituição, se vocês, julgadores, estão falando que criança sem cérebro eu posso abortar, porque, por exemplo, não vai sentir dor, não vai ter sentimento, por que que dentro dessa idade gestacional eu não posso também abortar? Não está mesmo no meio e dentro da mesma situação, da mesma questão no caso? Então, por exemplo, vocês aí devem decidir se com cérebro pode abortar ou não, se sem cérebro pode abortar ou não. Porque aqui, dentro da criança deficiente, se eu continuar minha gravidez toda com essa criança no ventre, ela não vai ter cérebro, tá? O outro contraponto é que até 6 semanas gestacionais essa criança não criou cérebro ainda. Então, por que dentro dessas 6 semanas eu não posso abortar também? Já que como princípio, né, e como permissão, utilizou-se essa palavra anencéfalo. Enquanto for anencéfalo, eu posso abortar então. Então, por isso que está sendo muito discutido, porque foi autorizado, né, anencéfalo, pode ser abortado aqui no Brasil, e dessa questão dessa idade gestacional também, se pode abortar pelo menos nesse período e depois proíbe-se, tá? Passou das 6 semanas, é proibido, antes das 6 semanas será permitido ou não. Então há uma discussão muito grande com relação a isso. Outro ponto que a gente sempre cai quando a gente fala de mulher, de feminismo, é com relação ao abuso sexual, ao estupro, né, no caso. As mulheres, elas são sempre alvo dessa questão sexual. Então, por exemplo, se eu sou um homem e se eu sou uma mulher, eu saio à noite, eu tenho medo de furto, eu tenho medo de assalto, eu tenho medo de homicídio. Agora, se eu sou mulher, eu tenho medo de furto, tenho medo de roubo, né, assalto, tenho medo de homicídio e eu tenho um medo a mais, que é o medo de ser abusada sexualmente. A mulher, em todas as suas idades, em toda a sua idade aí cronológica, ela sempre tem medo dessa relação, né, dessa situação, desse abuso sexual, porque a mulher, na sociedade, ela é sexualizada. Então, lá no carnaval, por que a mulher sai nua e por que o homem sai vestido? Né? Porque a mulher é um objeto sexual ainda, tá? Para a sociedade. Não estou falando que isso é o que eu acredito, ou que isso é o que você acredita. Estou falando aí de alguns costumes morais, né, da nossa sociedade. Por que mulher não pode fazer determinada coisa, sair sem camisa, o homem pode, né? Por que a mulher ela tem os seios como um órgão sexual, só que o homem não? Lembrando que os seios não são órgãos sexuais, são órgãos sexualizados aí nessa questão, porque a mulher ela é ainda um objeto sexual. Então, como que a gente pode fazer a diferença na sociedade? Nós precisamos buscar determinadas informações para que a gente repasse essas informações, né, aos nossos sucessores, aos nossos filhos, sobrinhos. Como que uma sociedade muda esse padrão moral, né? É a gente passando aos sucessores. Então, se você tem uma determinada crença, como que você passa ela para frente? Passa para o seu sucessor, para o seu filho, para um sobrinho seu, uma pessoa mais nova, uma pessoa que vai conseguir carregar isso consigo.
tá? Assim que a gente muda aí determinado padrão de moral, assim que a gente atualiza determinado padrão de moral, assim que a gente consegue observar que determinados padrões de moral estão ultrapassados, não correspondem mais ao seu tempo, não correspondem ao século 21, a gente repassa aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente interpretou, aquilo que a gente entendeu, tá? Como ser humano, e repassa aí para as demais pessoas. Como esse é um assunto um pouquinho mais polêmico, tá? Além do meu vídeo, vocês vão assistir também a outro vídeo que eu vou passar para vocês. Eu aguardo vocês aí para que a gente discuta um assunto, é um tema super interessante. Eu gosto de ouvir a opinião de vocês. Então utilizem esse tempo, esses minutos que sobram aí da aula, antes de vocês tomarem um café ou jantar, e me chamem aí para que a gente converse, para que a gente fale de demais assuntos. Quem quiser sugerir também assuntos para que sejam falados, manda aí mensagem no Teams, no WhatsApp para mim, tá bom? Eu aguardo vocês aí dentro do horário de aula, aguardo as dúvidas de vocês, aguardo também as sugestões e opiniões de vocês, e por enquanto, um beijo a todos.